Mateus capítulo 14, dos versículos 22 em diante, fala ali daquele episódio em que os discípulos estavam lá num barco e Jesus veio caminhando sobre as águas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, quer dizer, os caras ficaram com muito medo e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Aí Jesus disse: "Não, sou eu." Mas o que eu quero destacar nesse texto é a questão da existência de fantasmas. Existem muitas histórias sobre fantasmas e não é de hoje. Já no tempo de Jesus a gente encontra esse texto aqui de Mateus 14, 26, o texto de Marcos 6, 49, que também falam sobre esse aspecto, destacando ali a palavra fantasma. Mas a Bíblia, no geral, não apresenta o princípio de que exista um fantasma. Apenas apresenta ali os discípulos com medo, achando que fosse um fantasma. Então, o fantasma existe ou não existe? Olha, a gente pode dizer que fantasma existe. E realmente existem muitas pessoas falando sobre fantasma, contando histórias de fantasma. O que não existe é o morto realmente voltando. A Bíblia não apoia, não afirma isso. A Bíblia apresenta que os mortos não sabem de nada, eles estão dormindo em estado de um sono profundo. E que Deus proibiu a comunicação com os mortos. E existe uma razão para Deus ter proibido, porque na realidade não são os mortos que estão ali conversando com a pessoa. Por isso que Deus proibiu, porque se fosse um morto, até possivelmente Deus não iria proibir, porque ele poderia trazer para nós, para os vivos, alguma informação, algum conhecimento, algum cuidado, alguma precaução que nós devêssemos seguir e cuidar, tal, para não ir para um local ruim, Mas não é isso que acontece. Deus proíbe esse tipo de comunicação. O princípio de Deus é: nós temos a Bíblia. Quer conhecer o que vai acontecer, qual é a vontade de Deus? Siga a Bíblia. Mas existe um outro problema: os anjos caídos, os demônios. Então eles sim podem se apresentar como visagens, como assombrações, fantasmas, mas não que seja ali um morto ou alguma coisa assim. Por mais que ele se apresente de forma muito semelhante a uma pessoa conhecida, uma pessoa morta que nós tenhamos conhecido. Mas não é um morto que está aparecendo. É um dos anjos caídos, um dos anjos maus que está ali se transfigurando daquela pessoa para que nós venhamos acreditar na existência de uma alma imortal. E esse não é um princípio que a Bíblia determina. Ok? Então anote aí em sua Bíblia e pense sobre esse assunto. Até mais.